Então a gente segue falando sobre este assunto terrível. Nós estamos no mês de junho, mês mundial dedicado ao orgulho LGBTQIA+. A diversidade ainda é um problema para muitos, que agem de forma preconceituosa, de forma violenta, agredindo e matando pessoas, principalmente homossexuais. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui no estúdio o delegado Mário Leone. Ele é delegado titular da terceira divisão da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP. E também é diretor da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTI. Está conosco aqui o coronel Maurício Yunes também. Delegado Leone, seja bem-vindo ao Tolerância Zero. Tenha esta casa aqui como sua, a TV Atalaia, e nós estamos no mês. Precisamos abordar esse assunto, delegado, todos os dias, o ano todo, mas temos um mês específico para chamar a atenção da nossa população. Sem dúvida, Cláudio, satisfação estar aqui com vocês hoje. Nós precisamos de um mês, de uma data que permita a gente fazer um histórico, né? Um resgate histórico, né? Do nosso movimento, da nossa resistência. Isso não pode ser apagado. E para que a gente possa, em algum momento, ter 365 dias de paz em nossas vidas, né? Porque, infelizmente, o preconceito ainda é muito grande. Infelizmente, somos o país campeão de assassinatos no mundo. Esse triste pódio, a gente não pode permitir que a gente continue ostentando esse triste pódio em nosso país, de assassinatos de LGBTs. Delegado Leone, eu particularmente tenho e faço uma defesa muito grande das nossas instituições, sei da força da Polícia Civil, das investigações, da dedicação. O que nós podemos apontar, delegado, como os principais fatores desta violência? É uma violência endêmica que nós vivemos no país ou há algo direcionado mesmo à discriminação ainda, ao preconceito que nós temos no nosso Brasil? Infelizmente, ainda esses crimes bárbaros, perpetrados com requinte de crueldade, com tortura prévia à execução, são crimes motivados pelo ódio contra a comunidade LGBTQIA+, por conta da demonização dos nossos corpos, por conta, enfim, de toda uma cultura que é marcadamente machista e LGBTfóbica, principalmente na nossa região, Nordeste, né? Então, infelizmente, Sergipe não está apartado da realidade do Brasil e do Nordeste. Muito bem. O delegado, uma coisa importante para nós esclarecermos, nós tivemos nos últimos meses e pontuamos aqui, violência contra profissionais do sexo nas ruas, não é? Garotos e garotas, homens e mulheres que trabalham nas ruas, que estão ali, na verdade, né, tentando defender a sua vida no momento de extrema dificuldade. O elemento chega lá e agride, e dá murro, e mata. Nós temos um caso de uma que foi morta. Exato. E temos também a violência que é praticada dentro de casa. Sim. Aonde esses personagens, essas pessoas, né, levam indivíduos para dentro das suas casas. Nós tivemos vários casos, eu acredito que 3 ou 4 ainda nesse semestre. É isso aí, Cláudio. Nós tivemos o assassinato da Natasha. E Natasha, perfeitamente. Uma trans, um jovem que com 15 anos de idade, ela já havia sido empurrada para a prostituição. Isso é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Por que que as pessoas trans, especialmente as mulheres trans, são expulsas de casa muito cedo, via de regra, são expulsas da escola, que também não está preparada para o acolhimento desse jovem, que padece com um perverso bullying e que encontra dificuldade de inserção no mercado de trabalho também muito grande. Então, são empurradas para a prostituição, estão compulsoriamente na prostituição. Dados indicam que 90% desse contingente está compulsoriamente na prostituição. Então, está muito mais suscetível a todo tipo de violência, inclusive esses cruéis assassinatos. A Natasha, ela teve o seu rosto desfigurado, foi um crime muito bárbaro. E são crimes de difícil elucidação, porque são crimes que acontecem altas horas da noite, madrugadas, em lugares ermos. Via de regra, não existe um vínculo entre agressor e vítima, né, por conta da prostituição. Então, assim, se torna mais difícil, inclusive, a apuração, né, desses crimes. E a gente precisa estar muito atento, se debruçar realmente para que esses crimes não caiam na vala comum da impunidade, esses crimes bárbaros que acontecem, principalmente contra pessoas trans. É importante esclarecer, doutor, eu tenho uma outra frase que uso ao longo dos anos, que é a questão da formação e da informação.
esclarecer para a população, o senhor que nos acompanha, a grande audiência do Tolerância Zero, que estas pessoas estão nas ruas não é por opção, não. É pelo que o delegado falou aí, elas são expulsas de casa muito cedo, do seu ambiente escolar ainda muito cedo, em função da discriminação. E em função disso, elas passam a ter uma vida marginal, mas não é por opção, não. Né? É por sobrevivência. Eu estou errado, delegado? Sem dúvida. Você falou da violência intrafamiliar. Isso é outra situação muito grave, sabe, Cláudio? Nesse período, inclusive, de crise sanitária, que eu sempre digo que é um momento em que nós deveríamos qualificar mais os nossos afetos, porque é um momento em que a gente está mais isolado, a gente está mais recluso, a gente está mais em casa. Então, nesse momento, as famílias que têm o dever de cuidar, de zelar, principalmente por esses jovens LGBTs, infelizmente, em algumas situações, em alguns lares, a gente vê acontecer o contrário. Assim como a gente viu recrudescer, ou seja, aumentar a violência doméstica contra a mulher nesse período de pandemia, de crise sanitária grave, a gente vê também os LGBTs em uma situação de angústia muito grande, de ansiedade, de depressão e sofrendo violência psicológica, às vezes sendo expulsos de casa. Isso é muito grave, no momento em que a gente deveria qualificar os nossos afetos, a começar por quem integra o núcleo básico familiar, né? Perfeito. Coronel Maurício Yunes, por favor. Creio que primeiro nós precisamos mudar a cultura, né? A cultura da população. A sociedade precisa modificar a sua forma de pensar. Compreender que nós estamos tratando com seres humanos. Então, eu acho que esse é o grande foco para que a gente possa modificar no futuro, doutor Mário, para que as pessoas possam, mais do que nunca, ter respeito ao ser humano. Eu acho que é isso que a sociedade precisa participar e peço também ao doutor Mário, né, qual seria a sugestão que a gente poderia fazer para a sociedade, para que a sociedade pudesse, de alguma forma, participar, se envolver mais com o problema. Eu acho que só debatendo, falando dos assuntos, que a gente possa chegar a um consenso e a compreensão da própria sociedade nessa cultura muito antiga que era passado ao longo dos anos, que nós estamos vivendo uma nova sociedade e precisamos mais do que nunca pensar no ser humano. Perfeito, Coronel. Olha, eu queria, Cláudio, se você me permita, claro, saudar especialmente o Coronel Yunes pela parceria, né, pelo apoio que ele sempre... Ele, enquanto comandante da Polícia Militar, eu lembro que no ano de 2013 eu tive a oportunidade de coordenar o GT, o Grupo de Trabalho de Segurança Pública para LGBTs, e fomos muito acolhidos, apoiados pelo Coronel Yunes, que indicou os representantes da Polícia Militar nesse grupo que buscava avançar na formulação dessas políticas públicas de acolhimento à nossa comunidade e de prevenção, porque acho que o foco, né, Coronel, precisa ser a prevenção. Sim. Nós somos, na segurança pública, muito reativos, repressivos. A gente precisa dar mais trabalho, a gente investir em prevenção, mas a médio e longo prazo nós temos, certamente teremos muito mais êxito, né, no enfrentamento da violência. E isso em relação à violência contra LGBTs também. Então, foi um ano muito rico em que nós levamos formação para os nossos policiais, trabalhadores da segurança, realizamos workshops, que o coronel teve muita paciência e foi muito acolhedor em sentar com a comissão organizadora da parada para ver um esquema melhor de segurança no circuito da parada LGBT, quando nós levamos a delegacia itinerante para o circuito da parada, porque é isso, é importante que os LGBTs eles se sintam acolhidos pela segurança pública, eles não tenham medo de virem a ser revitimizados nesse espaço. Vamos continuar franqueando aqui o espaço, delegado, para que o senhor possa participar conosco, interagir conosco, principalmente dentro dessa estrutura, que o senhor falou aí, preventiva, de formação e informação. Nós queremos estar aqui sempre apresentando nesta condição. Infelizmente, nós estamos no dia a dia com os casos policiais que nós lamentamos profundamente. Muito obrigado pela presença do senhor no programa. Conte conosco e tenha certeza que esse aqui é um espaço aberto para toda a nossa sociedade. Obrigado a vocês. Tolerância zero contra a LGBTfobia. Tolerância zero contra a LGBTfobia. Pronto, está assinado aí.